Tudo jóia. E E aí? hoje que a gente vai discutir essa obra de arte, esse pequeno capítulo da genialidade cinematográfica brasileira. Então, fechou bem, hein? Fechou bem, fechou ótimo. Estamos fechando o semestre bem. Eu sei o que a Rosilda, o que a Isa acharam desse filme aí, né? Sim, eu também tô curioso para saber. Eu queria saber o que esse povo achou desse filme aí. Não achei nada. Olha, primeiro, é uma pergunta. Esse filme é a continuação de outro, né? Porque assim, eu fiquei um pouco confusa, porque no começo o cara sai da água do nada, né? E eu fiquei, tipo, me perguntando se ele saía de algum lugar, se ele tinha algum motivo para ele ter saído naquela primeira cena do filme. Daí eu ia perguntar, porque eu não consegui assistir os outros filmes do Zé do Caixão. Faz parte de um outro filme? Que explica por que aquela praga daquele homem saiu do mar do nada, assim, pelado, e saiu andando, fazendo milagre? Não, não faz. Faz e não faz, mas não iria mudar nada ter assistido outro filme do personagem Finis Homines, né? O... Tem outro filme que foi gravado junto com esse, né? Outro filme que chama Quando os Deuses Adormecem. E que, na verdade, o Finis Homines é um personagem que apareceu numa novela da Bandeirantes, que chamava O Homem que Apareceu, alguma coisa assim, num capítulo. Só que não tem relação. Essa resposta você não vai encontrar. Da alegoria ali, né? Mais uma alegoria, não é tanto uma explicação do porquê. Tanto quando os deuses adormecem quanto o Finis Homines, eles vão ser do mesmo personagem, do Finis Homines, mas não vão ter uma relação necessária entre si. É um filme bem alegórico, né? Não vai dar tanto essa marcar essa explicação, né? Entendi. Bom, eu achei o filme muito estranho, eu não sei qual é o gênero dele, mas pelo que eu entendi, a maioria O dos gênero filmes dele do é Mojang. Boca do Lixo. O gênero dele se chama Boca do Lixo. Que é o bairro onde ele Porque foi gravado. Porque muita gente classificou, eu vi as classificações dos filmes do diretor como um filme de terror, né? Tipo, como se fosse um horror. E eu comecei a assistir ele, e a maioria das cenas tem uma música de fundo, e essa música de fundo eu achei muito engraçada, tipo, dá um alívio cômico que eu fiquei assistindo e falei assim, tipo. Por que esse negócio tá aqui, sabe? Por que isso aqui tá aqui? Porque, tipo, primeiro, o som eu achei extremamente estourado. No começo, assim, eu tive até que tirar um dos fones e abaixar o volume, porque o som tava muito estranho, tipo, e fazia parecer. Não sei se é o problema da época, né? De quando que o filme foi produzido, mas o som no começo é muito perturbador, aquele monte de barulho, aquele monte de informação misturada. Mas depois, quando foi o passar do filme, sempre tem um som, tipo, uma trilha sonora no fundo, que eu fiquei tipo, gente, mas isso não é trilha sonora de filme de terror? Cadê o negocinho pra dar ansiedade? Não sei. Tipo, eu não consegui ver aquele filme como um filme de terror, ou um filme de, sei lá, de horror, ou que seja. Mas sabe que tem vários estudos sobre a obra dele, inclusive dentro da Academia Brasileira. Hoje tem muitos estudos sobre a produção do Zé Mujica, porque tem mais de 20 filmes longa-metragens, né? E eu acho difícil colocar um estilo dele. Acho muito difícil você colocar e encaixar no estilo. Mas você pode falar que ele é o mestre do horror, sim. Eu não consigo não perceber isso. Em todos os seus filmes. É um grande mestre do terror. Mesmo o Finis Homines, ele tem cenas assim que para mim tornam-se grandes clássicos do terror. Aquela cena, por exemplo, onde ele ressuscita o cara com disfunção sexual lá, que é coisa mais
horroroso, horror clássico que é aquilo, ele levanta um cadáver do caixão. E é uma cena assim, ele não é uma figura qualquer, né? Tem um porquê ali. Então, ele é um gênio de terror, sim. É difícil classificar ele, mas eu classifico o mestre do terror. Essa é a minha modesta contribuição à obra do Mujica. Acho que dá para contextualizar, né? Porque a gente tem que entender que na época o Brasil, a gente estava numa alta de cinema, né? O cinema no Brasil na década de 70, a partir da década de 50, mas principalmente na década de 60 e 70 foi muito utilizado, principalmente por conta da Embrafilme, né? A Embrafilme patrocinava muito o cinema brasileiro na época, como filmes que a gente viu aqui no começo desse semestre, né? O Glauber Rocha, né? O Ganga Zumba, todos esses filmes, quase todos que a gente viu, com exceção ali do rapazinho lá do Cláudio Cis, são filmes dessa época, que eram financiados ali pela Embrafilme. Tá, e o que tem a ver? Tem a ver que esse não é o caso. O José Mujica é um diretor que não contou com a Embrafilme. José Mujica é um diretor ultra independente, né? A Boca do Lixo é conhecida ali em São Paulo como local do cinema independente, que também é chamado de chanchada e depois foi chamado de pornô chanchada, né, no Brasil. São os filmes ultra independentes, né, que é também chamado de cinema de guerrilha, né? Os filmes do Mujica, eles são feitos sem a menor contextualização cinematográfica. Diferente dos outros artistas que a gente viu aqui, que tinham todo um contexto de cinema, de estética, de luz, etc., o Mujica não tinha nenhum desses contextos. Tudo que ele sabia era baseado no olho dele, né? Se eu for fazer uma classificação diferente da do Marcelo, só para a gente ter mais de uma opção aqui, porque de fato, né, ele foi transformado de fato, não tem como falar que ele não sabe fazer algo horrendo. Mas eu classificaria, Marcelo, talvez como o Nelson Rodrigues do cinema, não, o José Mujica. Porque a gente tem características muito próximas neles ali. Porque eles são, desde o começo da carreira, eles são anárquicos e conservadores, diferente de reacionário. Não. Diferente de um reacionário, eles são conservadores. Só que é um conservador provocativo, é um conservador anárquico, né? Não é um conservador dos costumes. O Mujica em si, ele pessoalmente, era um cristão, etc., né? Mas a persona cinematográfica dele era uma persona anárquica. E tem certos temas que vão acompanhar ele durante todos os anos 70, né? Dos anos 60 e dos anos 70. Por isso que o conhecimento do Zé do Caixão, desse personagem, principalmente da trilogia do Zé do Caixão, dos dois primeiros filmes, né? O terceiro é agora de 2006, né? Que saiu no dia 6/6/2006, né? Esse filme. Mas os anteriores, eles têm um gênero de terror extremamente original, que vai dar a liga para esses outros personagens dele. Porque diferente dos filmes de terror que estavam sendo feitos na época, né? O que a gente tinha de terror na época? Terror espiritual, né? Possessão, terror mágico, terror fantástico, né? Tinha terror psicológico, também misturado com terror fantástico, e já tinha o gênero zumbi, né? Já tinha... O que o Mujica faz? Ele faz um terror da realidade, porque ele é o descrente. Esse primeiro personagem dele, chamado Zé do Caixão, é o ateu descrente, né? Ele não acredita no diabo, ele não acredita em Deus, ele não acredita em nada. No que ele acredita? Ele acredita que a vida é o princípio da morte, que a morte é o fim da vida, que a existência é a continuidade do sangue, e que o sangue é a razão da existência, e tudo que ele quer é ter um filho para dar continuidade na existência dele. Ele é ultra objetivo, é o objetivismo. É interessante isso, porque por isso que eu falo que ele é o Nelson Rodrigues ali do cinema, porque a questão dele tá ligada a uma questão moral conservadora, sim, né? Só que, ao mesmo tempo, ela tá ligada com uma provocação sobre o que é considerado o tradicional. Ao mesmo tempo que o Mujica nunca foi envolvido diretamente em protestos políticos, justamente porque ele não era um homem de esquerda, né? Mas ele tem uma sensibilidade crítica natural. A crítica dele, que vai ser elogiada depois,
do Zé do Caixão e desses outros filmes, o personagem Finis Homines vai ser elogiado pelo Buñuel depois, porque pro Buñuel ele conseguiu representar no Finis Homines muito melhor do que o próprio Buñuel representou no Discreto Charme da Burguesia, né? Porque a questão é como que um homem... porque o Mujica, ele era... Eu quero essa palavra aqui, essa palavra vai ser propositadamente usada. Ele era um ignorante. O José Mujica não sabia português, não sabia concordância. Ele é um paulistano descendente italiano, que não sabe conversar, né? Mas ele tem uma sensibilidade crítica, porque o que ele faz com esse personagem único, a partir do Zé do Caixão, desenvolvendo a partir de então, não é um terror sobrenatural. É o terror da verdade. É o terror da hipocrisia. O terror do Zé do Caixão é: eu não acredito em nada, a única existência é o sangue, então eu quero ter um filho, a qualquer custo. E isso vai se desenvolvendo, né? Ele debocha. Se vocês forem ter a oportunidade de assistir A Meia-Noite Levará Seu Cadáver, né? É provocativo. É a procissão passando, a procissão, né? A procissão da Sexta-feira Santa passando, e ele na janela comendo uma coxa, um pedaço de cordeiro, né? Mordendo o cordeiro e rindo, daquela risada debochada dele. Esse tom humorístico parece, não é exatamente humorístico. Ele tem essa, mas é o trash. É isso que é o trash, que faz todo sentido na obra dele, só que é um trash muito específico. Se você pegar a Troma, por exemplo, que é conhecida pelo ultra trash, o Mujica ele vai ser extremamente superior à Troma, no que ele vai chamar de trash. É assustador, e quando ele chega aí nesse ponto, que Finis Homines é o último, de fato. Depois de Finis Homines, ele entra na década de 80, daí a gente vai ter os problemas aí, né? A gente vai ter o Mujica endividado, fazendo pornô chanchada, destruindo a própria filmografia dele por um bom tempo. Os Filmes dos Homens é o ponto final desse terror, desse horror da realidade. É um filme de corte de classe. Isso aqui eu posso afirmar claramente. É um filme de corte de classe. Só que veja que interessante. É um filme de corte de classe lido não por quem a gente está acostumado a ler, mas por um conservador. Que é diferente de reacionário. Um conservador. Um homem ignorante da Zona Norte de São Paulo, produzindo com dinheiro próprio, né? É o sujeito que vai ironizar pela prudência da realidade, que é o que está nele desde ali do Zé do Caixão, o ultra real, né? O alegórico do ultra real, aquela representação da sociedade que ele odeia. É quase... Olha, gente, Finis Homines é muito melhor que Taxi Driver. Falei, não me arrependo. Porque o sentido é o mesmo. É um homem detestando a sociedade. É um maluco que detesta a sociedade. Só que Finis Homines é muito melhor que Taxi Driver. Porque o Taxi Driver gerou um monte de fascistoide que ficou fã do cara do Taxi Driver. Ninguém é fã de nenhum personagem do Mujica, porque ele é impossível de ser, porque ele é real demais. Ele é o espelho, isso é falado, sempre foi falado. Ele é o seu espelho. Ele é o Zé do Caixão, o Finis Homines, o outro lá que eu esqueci o nome lá, eles são personagens que são você, que eles são o pior de você. Ele é a retratação crua da sociedade sem o knife, né? Sem essa... sem a máscara hipócrita da hipocrisia que ele está denunciando, porque todos os filmes do José Mujica são sobre hipocrisia. Todos. Eu não comentei nenhuma cena aqui. Eu dei só um contexto geral do que eu interpreto sobre toda a obra do Mujica, que, assim como o Marcelo, também sou extremamente fascinado por ele. Indico, inclusive, além dos filmes, tem no YouTube, o canal Space fez uma série documental que o Matheus Nastergaile é o Zé do Caixão. Fabuloso, recomendo. Dá para entender essa psique do José Mujica que leva em consideração esse filme. Dependendo do ponto de vista que a gente até assiste, ou de quem for assistir o Finis Homines, eu concordo com esse ponto, porque assim, dá para ver um ponto de vista, assim, desse filme, por exemplo, pode ser assistido como
algo anárquico, assim, cara, um negócio anti-tradição. Né? Eu acredito que a Isa falou que ele mistura assim, coisas engraçadas com o bizarro. Mas ele mistura, ele utiliza uma mistura muito interessante para isso, né? Que é mostrar uma semelhança, por exemplo, entre que é da ordem da profecia e que é da loucura. Então ele mostra assim os valores da sociedade do mesmo lado que a insanidade. É muito louco isso, cara. Ele colocar isso no filme dele, no Finis Homines. E os outros filmes é a mesma coisa. Mesmo os que vieram um pouco depois, assim, mas eu concordo com você. Depois ele perdeu um pouco. Não é que ele perdeu, ele teve outras questões materiais que entrou na ordem do dia pro Mujica, que fez com que ele mudasse alguma coisa. Mas eu gosto bastante, cara. Por mais que esse aqui no Finis Homines, ele até parece que aproveita alguns pontos, alguns personagens dele, como se fosse uma continuação da personalidade dos que vieram antes, né? E como se fosse um desdobramento, não é isso? Como se fosse um desdobramento de outros, como o Zé do Caixão, por exemplo, nos outros filmes, né? Mas ele traz vários elementos que chamam de atenção, né? Porque ele aparece nu, mas ao mesmo tempo ele usa roupa hippie, outras vezes ele tem um ar místico. Então, assim, é uma misantropia, é muito engraçado aquilo. E consegue trazer para o horror ao mesmo tempo, assim. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Finis Homens, assim, porque ele faz uma intriga, uma população, assim, né, entre justiça, o que pode e o que não pode. Então, assim, é uma lógica muito diferente, assim. Você percebe até na forma como ele filma, tem várias cenas do filme, porque tem cenas que são coloridas ou são preto e branco. Então, aquela quebra marca muito isso, esse movimento de quando se vai e vem. Assim, às vezes é um negócio muito sutil, a gente pensa que não. Eu imagino assim, né, que ele fez muito de propósito aqui. Ele troca a forma como é filmado. Então, a intervenção dele, assim, na direção é muito legal, cara. Isso é muito legal. Então, realmente, assim, desde que a Isa falou, assim, de fato, assim, eu chamo ele de mestre do horror, mas tem algo de solene e algo de jocoso ao mesmo tempo, tem algo de singelo, algo de tenebroso ao mesmo tempo, assim como tem a piada e tem a desgraça e a piada é o deboche, não é nem humor, né? Deboche. É isso, cara, negócio muito legal isso, cara. Então, assim, e a gente fala assim, quando envolve esse aspecto da loucura, da insanidade, da loucura e os valores ao mesmo tempo, como que ele pega o aspecto patológico, assim, né, e através desse personagem, e traz ao mesmo tempo, por mais que não seja de esquerda, outra perspectiva que nós, na academia, queremos nos encaixar em todo momento, e esse personagem também tem um quê meio de anticapitalista, assim, né, às vezes defende algumas ideias meio, assim, parece coisa de adolescente, mas assim, mas o grande sacada dele está justamente mostrar, assim, que é possível encontrar uma forma de pensar a felicidade que talvez não seja essa que o mundo nos ofereça, e ao mesmo tempo fazer com que a gente trate de uma forma muito jocosa aspectos da nossa sociedade, os valores da nossa sociedade, e criticar justamente a hipocrisia. Então, esse filme é muito bom nesse sentido, cara. Ele é muito bom para isso. E tem aquela colocação clássica do Mujica, né? Que ele, quando ele vai falar que é óbvio, né? Ele não se considera um inventor do terror, nem do horror. Porque ele fala, tem uma frase aqui muito boa, ele fala assim, eu não sou inventor de nada. Ele falou assim, o horror está no cotidiano. É ali que ele se encontra. Então, eu não inventei nada. Então, o que ele fala? O meu filme e a minha obra cinematográfica é apenas um reflexo desse horror do cotidiano. Quem fala assim, eu inventei o meu filme foi o que eu inventei. Agora, não inventei o horror. Isso está no cotidiano. Eu apenas coloquei aqui algo que o mundo precisa ver de fato. Por isso que eu classifiquei como um grande cineasta brasileiro. Assim. A gente tinha que fechar nosso semestre falando. O pessoal escolheu o filme, o Fernando escolheu o filme muito, muito bom, muito oportuno escolher alguma coisa que o Mujica tenha produzido e contribuído para a nossa cultura brasileira. Eu já assisti rapidinho, só uma coisinha. Isso daí é interessante, como esse filme ele faz sentido recortado, todos os filmes dele. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de assistir o Coffin Joe, né, a versão vendida para os Estados Unidos,
os Estados Unidos ficou fascinado do A Meia-Noite Levarei Seu Cadáver, dublado em inglês, né? Como que a estrutura do filme muda, como o norte-americano interpretou o Mujica como o terror deles. É interessante assistir isso, para ver como o recorte geográfico dele é importante, da realidade da qual ele está inserido, para falar isso. Essa versão americana eu não conhecia, não. Essa aí eu não... Depois eu passo no grupo lá. Essa adaptação aí pro cinema americano não tinha conhecido. At Midnight I Take Your Soul, Coffin Joe. Vendeu muito, encheu o cinema nos Estados Unidos, né? Virou a franquia Coffin Joe lá. Ele trabalhou lá, né? Como um programa do Coffin Joe. Para ele foi interessante também essa experiência. Estados Unidos tem uma mania de estragar coisa boa de outros países, né? Fazer o quê? Mas sobre o filme, né? Porque eu acho que eu não cheguei a falar do filme. A primeira parte do filme, que quando o moço, o Finis Homens, sai da água, e o primeiro milagre que ele faz, né, que é levantar, fazer a moça começar a andar. Eu assisti a cena primeiro que eu fiquei chocada, porque nos primeiros 15 segundos de filme já apareceu um nude, assim. Eu falei, nossa, gente, tudo bom? Aí depois, quando aconteceu quando ele começou a andar e teve a cena da senhora na cadeira de rodas, eu não sei, eu achei muito engraçado, porque ela tinha acabado de falar que ela nunca mais ia conseguir andar com os filhos, para os filhos dela, lá, etc. Eles viram as costas, o cara aparece e do nada ela levanta assim e começa a andar. Eu achei muito engraçado. Por isso que eu não consegui entender. A maioria dos sites que eu procurei para baixar os filmes, não só ele, mas os outros que eu consegui baixar, todos eles eram filmes de terror. Eu falei assim, gente, isso aqui é um filme de terror. porque essa primeira cena foi muito engraçada para mim. Mas, enfim, e ao longo... Eu pelo menos, eu entendi o personagem Finis Homens quase que um personagem meio profético, porque ele andava, ele começava a fazer milagre, né? E ele fez a moça andar, né? Ele fez o cadáver levantar. Eu falei assim, gente, mas será que ele tá fazendo algum tipo de analogia sei lá, alguma passagem bíblica? Porque para mim parecia muito profético tudo que ele fazia ao longo do filme, sabe? E teve aquela parte, eu não vou me recordar agora, mas que tinha, eu acho que era uma moça que estava cometendo adultério, estava traindo, ou era uma prostituta, eu não vou lembrar, mas teve uma cena que ele conversa com um certo grupo de pessoas lá. E, tipo assim, eu assistindo as cenas, eu ficava tipo, gente, isso parece, sei lá, uma passagem bíblica, mas ao mesmo tempo uma passagem bíblica meio deturpada, assim. Porque as cenas pareciam que não faziam muito sentido. Não fazia muito sentido, do tipo, não tem uma ordem cronológica, sabe? Parecia que, tipo, o filme não era para fazer sentido, não era para ter uma finalidade, sabe? Não é um filme que tem um começo, meio e fim, mas eram várias cenas que eram gravadas e sempre tem o Finis Homens, né? O personagem principal. Tem aquela parte da própria igreja, que ele entra lá na igreja do nada e começa a beber o vinho da igreja. Tudo isso tinha um ar muito... Eu, pelo menos, ouvi um ar muito cômico, assim, não engraçado, mas cômico. Mas, ao mesmo tempo, parecia uma sátira, né? Porque ele sempre pegava pontos muito religiosos, né? O Finis Homens, apesar de ser o fim do homem, estava... aparentemente tinha sempre uma ligação com algum aspecto religioso, assim, né? Mas eu não sei se talvez eu tenha me equivocado, porque, bom, é o primeiro filme que eu assisto dele, fico um pouco assustada. Eu concordo com a Isa. Eu acho que assim, o tempo inteiro ele
vai trabalhando essa analogia com aspectos da vida de Cristo, né? Eu acho que tem, assim, por exemplo, só a saída dele do mar, para mim ficou duas coisas: nascimento, né, que vem da água, o feto saindo ali, a bolsa estourando e tal, e o batismo de Jesus por João, né? E eu acho que em vários momentos, a analogia com Maria Madalena, com Lázaro ressuscitando, tomando o vinho. Então, acho que o tempo inteiro ele vai trabalhando isso. E eu acho que, assim, importante que ele, como acho que o Fernando e o Marcelo já falaram, o forte ali é apontar a hipocrisia, né? A hipocrisia das pessoas que, de alguma forma, acreditam nesse Deus, nesse Cristo, tal, e se acham com uma moral acima dos outros, das outras pessoas, e que, na verdade, não olham para si, né? E quando agridem o outro, não percebem que, né, no momento do adultério, o cara estava lá na zona com as prostitutas, aí ele sabe que a esposa está com alguém, então, assim, é de uma hipocrisia total, né? Então, o tempo inteiro ele vai mostrando essa contradição, e eu acho que também, assim, a salvação, ou sei lá o que a gente espera, não está fora, está dentro, né? Eu acho que o tempo inteiro ele aponta para isso. E não é essa verdade transcendental só, mas assim, de se saber o que quer, quem você como é que você se relaciona com as coisas, né? Qual a sua verdade, né? Qual que é a verdade do outro? Então, eu acho que isso foi uma coisa importante. Uma coisa legal que eu achei é na hora dos hips, né? Que aí ele fala assim, palavras, palavras. E é uma coisa que para mim é muito forte, né? Não existe só a palavra, mas existe a ação. Porque a palavra só, ela pode ser até transformadora em algum sentido, mas na verdade a ação é que vai fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que para começar é isso. Análise da Rosila sobre as cenas, porque de fato são sketches, né? Eu acho que a gente pode considerar que não são cenas interligadas, né? São cenas simbólicas entre si, né? Todas elas têm um significado. De fato, tem todo esse significado religioso, que eu acho que para ele é proposital, mas tem um ataque também muito direto, né? Eu vejo esse filme diferente do que eu vejo, por exemplo, em filmes da mesma época ali, do Glauber Rocha, por exemplo, que é extremamente metafórico, né? A metáfora dele é muito diferente, né? É interessante porque, assim, o Mujica, ele nunca criticou o regime militar, né? Ele até se aproveitava um pouco disso, né? Tem algumas histórias dele que, por exemplo, que dá pra ver que os filmes dele ali era uma galera bem maluca, né? Então tem uma história dele que um vizinho denuncia ele porque eles estavam todos pelados, usando drogas dentro da casa, né? Daí chega a polícia, da forma que era na década de 70, né? Daí o Mujica falou: não, a gente aqui está fazendo um filme para conscientizar os jovens a não usarem drogas, né? E daí ele fica amigo do Fleury, né? Que pouco tempo depois viria a matar o Marighella, né? E ele fica amigo do Fleury, né? Do delegado ali. Ele usa isso, e Fleury, inclusive, aparece de figurante no filme dele. Né? É interessante isso. Só que, ao mesmo tempo, ele não faz essa crítica específica, mas ele está fazendo como se fosse, sabe, uma guerra proxy ali. Ele critica a fonte daquele sistema, né? Ele sempre está em cima daquela classe média ali, né? Aqueles hippies ali, você percebe que ele está querendo dizer ali como os filhos da classe média mesmo, né? Aqueles hippies brancos ali, né? Que no final da conta você jogou pérolas aos porcos, né? Você jogou aquela cena dos hippies ali, aquilo é a imagem do cinema brasileiro da Boca do Lixo ali, né? Naquela época ali. Ele representa até isso ali, né? Aquela galera brigando por cão de moeda.
Uma coisa que eu achei estranho, que sempre me toca muito nesse filme, essa é a segunda vez que eu assisto o filme só, né? Mas é a cena do médico, né? É, você tratar o médico na década de 70 daquela forma, como um sujeito já biopolítico naquele momento ali, né? Que deixa a criança morrendo, e daí vem a imagem messiânica dele para entregar a criança para o médico, né? Como se fosse obrigado a ter a revelação para que a elite do grupo médico, daquela instituição da medicina seja provocada, né? Aquela imagem, para mim, aquela parte, ela é muito provocativa. Talvez a gente não consiga pensar com nossos olhos de hoje, né? Mas o médico, ele sempre foi uma figura de autoridade. Ele pode não estar criticando o militar, mas ao criticar o médico, ele está fazendo uma guerra de procuração, ele está criticando a fonte da classe média. Chegar e falar de uma omissão médica dessa forma, daquela forma que ele trata os médicos, é muito pesado para a época. É um dos líderes da sociedade ali, essa classe da medicina. Aquela cena ali é muito forte para mim, o jeito que ele trabalha, com aquela musiquinha de fundo, de fato, né? Isabela, não é que o áudio é ruim, é porque eles não tinham captação de áudio na época. Todo filme é redublado depois de gravado, né? Então você grava, depois você tem que ir para uma sala de dublagem e redublar o filme por cima. Eu ia perguntar isso, porque tem algumas cenas que parecia que o áudio ele estava um pouco atrasado, porque a boca se mexia, mas a voz não batia com a fala, né? Se você ouvir com atenção, o Mojica vai fazer vários personagens ali, porque vai ter muito figurante, muita gente que não vai dublar depois. Então, por exemplo, a hora que aparece aquela imagem mais evangélica, né, do homem lendo a Bíblia na praça, né? É o Mujica que está dublando, cara. É cinema de fazer com o que dá mesmo, né? É gravar o áudio por cima. O negócio era difícil de fazer ali mesmo, né? Mas, e tem essa imagem também, né? Tem as duas imagens diferentes da igreja e da praça, né? Dos religiosos ali, dois religiosos diferentes, mas sempre... porque a figura dele é uma figura muito mística mesmo, né? E óbvio, eu acho que não dá pra gente ignorar o final, né? A ironia completa do final. Aquele final é extremamente irônico com o fim do filme, né? Ele tá de volta, genial, ele tá voltando. Ele tá voltando. Aquela cena é maravilhosa, porque não se explica. Ele tá voltando. Eu sabia que ele ia voltar, você pensando que ele ia voltar porque era o fim. Ele tá entrando no sanatório e se existe, é porque tem razão para existir. Esse que deixa na tela ali, se existe, é porque tem. É um final niilista, realista, provocativo, sarcástico, debochado. Aquele final é muito espetacular. Aquele final marca muito todas essas pequenas cenas. De fato, a Andréa Briand, né, que é a musa dele, que tá em todos os filmes dele, que é a mulher adúltera, né, também um recorte maravilhoso no filme, né. É uma amálgama muito bem construída ali, né. É a mulher mais nova casada com o homem mais velho, o homem impotente, né, com problema de coração, daí ela tem um amante abusivo e ela pede pelo abuso do amante. Aquela cena dele ajudando ela a chorar no velório é a escatologia dos anos 70, representada ali, porque só podia vir da mente do Mojica. Aquilo é um absurdo, né? É um absurdo, beira o escalafobético aquilo, né? Só que parece que a gente reconhece as personalidades, né? Ela é masoquista, né? Aquela figura ali. Só que é uma figura reconhecível. Parece que ele está falando de pessoas, né? Não tem como ninguém olhar para aquilo e não falar, tá, essa é a classe média brasileira. É terrível isso, né? Se a gente for pegar por esse recorte. Isso mesmo. Tem muitas coisas assim que estavam falando assim, lembra do filme, eu já pensando assim, né, como que, igual até a Isa e a Rosita falaram assim, como que o filme ele é marcante, porque ele tem muitos pequenos episódios assim, né? E tem hora que eles são interligados, mas tem hora que não deixa muito claro isso, né? Então, assim, mas de qualquer forma, todos os vários episódios curtos que vão acontecendo no filme,
eles trabalham com um aspecto muito importante do nosso imaginário, né? Que é uma questão da heresia e o choque dessas relações de valores instituídos que você falou aí, né? Que dessa classe média. Mas isso é bem costurado, assim, para quem assistiu os outros filmes dele, né? Então, assim, ele coloca... Não é só o homem que sai nu na primeira cena, ele coloca nu, inclusive, os preconceitos e as crenças que são idiotas da sociedade. Aquilo que é estúpido, ele coloca nu isso também, né? Da classe média até o mais humilde. Então, assim, tem várias horas, várias não, mas tem cenas do filme que deixam entender isso, assim, né? E parece que é muito impactante, tem muita força assim, na forma como ele coloca isso, né? Ao mesmo tempo, assim, o personagem dele ele trabalha uma figura livre, assim, né? Para fazer o que ele bem quiser, onde que ele bem entende, né? Então, assim, e eu acho que ele, na direção dele explora muito bem isso, né? E nesse filme Os Homens, todos os elementos, sem falar o final genial, né? Assim, mas tem a nudez no começo, tem a volta ao sanatório, que é o lugar dele, mas também tem as lições de moral ali, né? Que nada mais é o que ele pede ali, é que para todo mundo use de uma forma sensata a virtude do raciocínio de cada um. Ele coloca isso aí na forma que ele vai dando com cada um que ele vai encontrando ao longo desses os episódios curtos que vão acontecendo ali, né? Mas ao mesmo tempo esse homem está no sanatório, volta para o lugar dele ali. Então o que tem ali, né? O finis homines, o homem que está fora das engrenagens do mundo, né? Aquilo que faz o mundo girar de fato. Então, assim, se ele está fora disso, ele não está fora da inscrição da lei, ele não está fora da lei também, é o cara que subverte a lei e a norma. Então, o finis homines é um personagem muito, muito, muito legal, assim, cara, de assistir esse filme. Para quem pelo menos gosta da forma como o Mujica trata os seus personagens ao longo dos seus filmes, assim, né? Muito interessante isso. Essa liberdade, de fato, é costurada sempre, né? O homem livre, né? E como o homem livre é terrível pro Mujica também, né? Porque o primeiro, né? O primeiro personagem Zé do Caixão é a liberdade em si, né? Ele não faz nada que ele não queira, né? Tanto que para quem for assistir depois, né? Para Isabela, se for assistir o Menos de Levar Esse Cadáver, vai ter uma cena final que vai cortar o filme, né? Porque na cena final o padre vira para ele aceita Deus, né? Jesus, eu te aceito, ele começa, e aquilo é uma censura, né? A ditadura militar censurou, porque no final ele era o contrário, né? Ele mandava o padre pra merda, né? Na hora que o padre tentava converter ele. Daí a censura achou que aquilo não era de bom tom e obrigou que ele regravasse a cena por cima, falando que ele aceitava Jesus ali, né, na cena final. Só que a ideia central não é essa. A ideia central é o homem livre, é o homem espúrio e livre, aquela representação da liberdade. Esse é o homem livre. Essa é a anarquia do homem livre, né? O homem puro. Porque eu acho que isso tem mais no Zé do Caixão do que no Finis Homens, mais claro. Acho que a gente assiste já o Finis Homens já com essa ideia anterior, que o Zé do Caixão se considera o homem puro, né? Para ele é o exemplo da pureza, porque ele não ele não está embriagado com essa moral hipócrita, né, da sociedade. E no Finis Homines, ele evolui isso, né? Porque o Zé do Caixão é aquele personagem complicado ali psicologicamente. Ele é tão livre que o lugar dele é o sanatório, né? O lugar dele é ser internado, né? E ele é tão livre que ele sai, mas ele volta. Porque essa é a questão, né? Ele sempre volta. Né? Ele sempre volta. E louco quem segue os valores que são propagados por aquela sociedade, né? Não finis homens. Eu falei que não ia falar nada desse filme aqui, hein? Eu falei que. Eu até lembro no último reunião que eu falei que do Zé do Caixão me recusaria a comentar. Assistiu o filme do Pink Floyd, e depois
depois você ficou sendo o chat do carinha do Pink Floyd. Carinha do Pink Floyd. Então, assim, a gente já sabe que não adianta você falar isso, o Piratelli. Mas eu tenho outro comentário para fazer sobre... Na verdade, é sobre a forma como o filme foi gravado, porque tem várias cenas, as trocas de cenas dele, eu achei muito peculiar, porque é sempre a câmera que vai, tipo, na cabeça do Finis Homens, e depois ele volta, daí para trocar a cena, né? Eu achei isso muito legal, como uma forma de troca de imagem e troca de cena de ambiente, porque, não sei, tipo, do nada, assim, o foco vai o zoom, né, a câmera na cabeça do principal, e depois ele sai e, tipo assim, trocou totalmente a cena. Eu achei muito, levando em consideração que era que é um filme independente, né, eu achei muito legal a forma com que ele usou a câmera, né, porque eu acho que esses recortes de cena deve dar muito trabalho para produzir filme. Então, eu achei uma forma sutil de tipo, fazer essa troca de cena, né? Eu não sei se é de propósito, se tem algum significado, mas eu achei muito legal. Provavelmente, né? Essa é a questão. Aqui a gente está tratando de um cara que não tem estudo cinematográfico. Tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que ele entende é da cabeça dele. Então, por isso que ele é tão chocante do ponto de vista do que ele fez. Ele fez coisas muito grandes ali para um cara que não teve contato, né, com nada. Ele teve contato com a cabeça dele, né? Os estúdios dele ficavam no escritório dele, ele montava os estúdios no escritório dele, né, pegando madeira da rua, roubando planta de vizinho, né, para poder fazer os cenários dele. Mas a forma como ele ilumina, como ele corta, e esse tem cortes muito bons mesmo. Esse tem, porque é um filme que ele é mais livre, né? Ele é um filme que ele não precisa ter uma lógica específica, ele não tem uma continuidade específica, então ele tem formas de corte ali que chocam, e aí, como o Marcelo falou, né? Essa mudança do preto e branco para o colorido, né? Que não tem. É estranho, né? A gente até choca um pouco. Por que tá fazendo aquilo? Porque parece um filme, a parte preto e branco dele que é meio arroxeado, o filtro, né? Parece que é um filme muito mais antigo do que então são cenas estranhas, né? São cenas... isso acontece já, né, no de 67, né, no Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, só que ali é mais proposital, que o filme ele começa preto e branco, daí quando o Zé do Caixão tem a experiência dele de sonho, né, que ele é puxado para o inferno, a hora que ele cai no inferno fica colorido o filme, né? Só que ali tem toda a questão que o inferno é mais colorido do que a própria vida, né? Tem toda essa questão. Mas aqui não, aqui parece que tem até um corte ali da sensação do que é mais arcaico do que seria a libertação futura ali, uma coisa assim, né? E aí? Muito bom, hein? Discutindo o Grande Mujica na Academia Maringaense. Já pensou? Eu nunca tinha visto falar. Bom, acho que não sei se somos pioneiros nessa empreitada, mas pelo menos eu desconheço outro lugar que tenha discutido o grande e genial Zé Mujica. Pois é. Dentro do debate acadêmico. Por essa eu não esperava também. Bom é que o Marcelo nem disfarça que é fã, né? Não. Isso não é que você é fã, é o reconhecimento da grande obra do grande cineasta brasileiro Zé Mujica. Tem que reconhecer a genialidade do cara, assim, quando aparece um dessas figuras extraordinárias que teve aí, como ele, por exemplo. E agora a gente tem que começar já a pensar o que faremos no próximo semestre, né? O semestre já acabou? Acabou, só tem mais que... porque daqui 14, semana que vem tem aula ainda, mas a outra já é avaliação, né?
Então tem mais uma Gera semana de aula. avaliação. Nossa. Gera avaliação. Eu queria saber de vocês, assim, a ideia de trazer filmes brasileiros para discussão no grupo, né? Como é que surgiu e tal, e porque eu fiquei pensando também na discussão de temas ligados a filmes da América Latina, já que a gente chegou no Brasil, não sei. Evoluir, né? Ir pro continente agora, né? A ideia, não Não, sei. Rosildo, eu acho uma boa ideia, Rosildo. É. Poderia ser assim, na América Latina seria legal trabalhar. Sim, É difícil assim, discutir a América Latina, né? difícil. E a gente passa por cada coisa aqui que, de repente, seria até uma oportunidade de nós mesmos pensarmos algumas coisas assim, que a gente não pensa às vezes. Vocês não viram o presidente da Argentina, um Uhum, discurso neocolonialista dele lá, pois nós é. somos os europeus que viemos dos barcos e construímos a nossa sociedade, negando toda a história da Argentina, uma parte da história argentina gigantesca. De repente, se a gente podia escolher alguns filmes da América Latina, seria legal, sim. Sim. Mas, ô Marcelo, você não acha que essa fala dele é muito parecida com dos descendentes de imigrantes de italianos, imigrantes europeus, tira os portugueses, que têm maior orgulho de falar assim, ai, porque minha família é alemã, ai, minha família é polonesa, ai, minha família é não sei das quantas. A gente Mas não fala isso, mas é muito, para mim, é muito parecido, assim, aí ignora que a gente tem descendência negra, indígena e etc. Pois é, e assim, acho que parecido sim. Mas eu achei que no contexto que ele foi pior. Porque às vezes a gente às vezes tem uma saudade de uma coisa que nos pertence, né? Igual esses imigrantes. Ou seja, toda minha família é de imigrantes, assim, né? Grande parte dela, com exceção do meu avô que veio da Bahia e veio do Nordeste como retirante. Todo o resto são imigrantes que eu sempre tiro sarro neles mesmos, assim, somos os carcamanos que viemos do sul da Itália, a gente é o refúgio da Itália, vocês não somos esses europeus que estão falando isso faz para provocar, assim, para tirar sarro, né? Mas eu achei que aquele presidente eu acho que o contexto que ele falou tornou pior a coisa, porque ele está falando para os europeus. Então, assim, ele foi um vira-latismo, acho que até pior do que o nosso, para falar aquilo. Foi aquela cena do Bacurau, né? Foi aquela cena do Bacurau dos Cara, brasileiros falando, que a gente é do Sul. A gente é igual exatamente a isso. vocês. Cara, que coisa assim, medonha, como que alguém instruído, nem o Mujica que não foi esclarecido não faria uma bobagem dessa, igual esse presidente fez. Assim, eu acho lamentável isso. Mas tem muitos temas que a gente podia discutir, assim, América Latina acho que é um tema deles, eu acho legal. A gente podia pensar com bastante carinho sobre isso para o Sim, próximo semestre, fazer uma seleção de filmes latino-americanos para sim. discutir temas como É uma boa. esse. É uma boa. Tem coisas excelentes pra gente ver. E tem tantos problemas que a gente queria trabalhar, né? Assim, né? Eu estava vendo uma coisa que não tem a ver com a América Latina, tem a ver com o racismo. Vai ter a Eurocopa agora, né? Aí a Inglaterra fez 2 amistosos. Eu não vi o jogo, não paro para ver esses jogos assim, mas ela fez 2 jogos e a seleção inglesa, os dois amistosos que ela fez na Inglaterra, os jogadores fizeram um protesto contra o racismo. Eles abaixaram, fizeram em respeito, porque tem muitos negros que jogam na Inglaterra. Eu estava vendo isso um jornalista que cobre os times na Europa lá. E falou assim, curioso, assim, os 2 amistosos, os jogadores fizeram esse movimento e o estádio com torcedores ingleses vaiaram o próprio time. Na hora que fizeram o protesto antirracista. Assim, então, o buraco é muito embaixo. Aqui lá também. Lá sempre foi, né? Mas aqui, assim, então, mas eu acho que tem temas que, de repente, no cinema latino-americano, a gente podia também puxar isso. Não sei como fazer. De repente, esse momento eu acho que é importante também tocar algumas feridas aí que valeria a pena discutir. Eu topo, Sim. se for nessa linha aí também. Vamos pensando, a gente monta um cronograma, que vê, ó, semana que vem é a última aula, semana que vem acho que é a última, se não me engano, né? Depois tem Semana que vem é a última aula. a avaliação, a gente poderia, já nas férias mesmo, entre nós, já pensar isso, já Sim, definir e discutir isso aí. Vamos pensar nos filmes, assim, a gente vai conversando sobre isso. Eu acho que vai ser bem legal, hein? Boa sim. ideia, Rosildo. Acho que vai ser legal, sim. Então a gente vai discutindo. Bom, então a gente encerra a nossa última reunião aqui.
Então voltamos no segundo semestre, com mais discussões. Se tiver dois ou mais de vocês, estaremos no meio de voz aqui. Exatamente. Isso é o teólogo falando. Você viu a provocação à la Mujica dos valores sagrados instituídos? Você viu o discurso antitradicional, como é que funciona? É isso aí, ó. É esse tipo de gente. Esse tipo de gente. Isso aí. Beleza. Um beijão para vocês. Tenham boas férias, tá bom? Se cuidem. Vamos lá. Tudo bom. Até mais, gente.